Bom dia, pessoal, tudo bom? Nossa, desde ontem a internet tá meio ruim. Eu não sei se é aí no Brasil também, mas aqui ontem o Instagram ficou sem funcionar desde as 5 da tarde até a noite. O Face não tava entrando, não tava editando várias coisas, não tava conseguindo responder mensagem do pessoal aqui no grupo, nas mensagens privadas. Então não sei o que estava acontecendo. Mas agora de manhã eu tive um probleminha também, quase não estava entrando ao vivo. Mas graças a Deus eu consegui. Bom dia para todo mundo. Então, para começar já, se você puder compartilhar em um dos grupos que você participa aqui no Face, você vai aqui na aula, coloca em compartilhar, e aí você escolhe aonde você vai compartilhar. Vai aparecer feed de notícias. Ao invés de você colocar no feed de notícias, você escolhe grupos. E aí você compartilha em qualquer grupo que você participa. Demorou até, não tava entrando aqui o ao vivo, tava entrando só como post normal. E não tava querendo entrar o ao vivo. Não sei, a internet tá meio estranha esses dias. Então, compartilha, vamos ver se tem bastante gente hoje na aula. Ficou alguma dúvida de ontem? Como vocês estão? Bom dia a todo mundo, bom dia, Eide, tudo bom? É seu primeiro dia fazendo aula ao vivo? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. A pergunta que eu coloquei aqui no topo da aula tem como assistir, eu coloquei como uma afirmação, na verdade, aprender inglês assistindo filme em português. Tem como fazer? Ai, Bruno está aqui. O Thiago te arrastou, Bruno? Muito bom. Seja bem-vindo. Então, tem como aprender inglês assistindo filme em português? O que vocês acham? Tem como aprender inglês assistindo filme em português? Tem. Então, qual é a lógica atrás disso? Na verdade, se você assistir filme em inglês com legenda em português, você apenas... Ah, obrigada, Priscila. Você trabalha em navio? Interessante, muito obrigada. Então, se você assistir filme em inglês com legenda em português, a única função dessa legenda em português para você vai ser você compreender o filme. Você não vai aprender nada dessa maneira. O que pode acontecer é a pessoa que já sabe o inglês, reforçar ou acabar lembrando palavras ou até aprendendo uma ou outra palavra nova, mas a pessoa que já sabe inglês. A pessoa que não sabe inglês e quer assistir filme em inglês, com legenda em português, não vai estar aprendendo nada, tá? Eu falo isso porque ontem uma aluna que está assistindo a aula aqui ao vivo falou para uma pessoa que eu tinha falado no começo lá nas aulas de introdução para a pessoa assistir filme em português. Aí a pessoa que falou que ela estava conversando é um americano que dá aula para brasileiro, o pessoal americano que dá aula, né, em inglês. Ele não tem formação nenhuma de Second Language Acquisition, não tem formação em aquisição de segundo idioma, não tem formação em ensino de idiomas, ele apenas sabe inglês. Então, a pessoa realmente não sabe do que está falando. Eu sei do que estou falando, isso foi informação, isso foi pesquisa científica do mestrado, então não estou chutando aqui uma coisa que eu acho que funciona comigo, não. Isso é uma informação que teve pesquisa científica nisso. Então, qual é a função de você assistir em português e a legenda em inglês? Igual o Thiago escreveu aqui, eu já tinha falado isso nas aulas, mas eu tô reforçando, porque faz tempo que eu falei e tem gente que é novo nas aulas. Nossa, Priscila, que legal. Você tá embarcada agora ou você tá em terra? Que legal. Então, qual que é a diferença? Se você assistir o filme em português com a legenda em inglês, o áudio você já sabe, as palavras você já entende. Aí você vai ver as palavras que são escritas. E ainda assim, a única maneira de aprender dessa forma seria a parte escrita do inglês. Você não vai aprender nada falado. Por que isso? Porque a parte falada do inglês é uma das partes mais difíceis das habilidades de aprender qualquer idioma. Pode ser inglês, pode ser espanhol. Isso serve para qualquer idioma que eu tô falando, tá? Não é só para inglês. Então, por exemplo, a função de você ouvir em português e ler é você aprender as palavras escritas. Por que não funciona o contrário?
Porque o contrário, você está apenas ouvindo um embolado de palavras que você não sabe onde começa e onde termina, e aí você não tem como adivinhar quais são as palavras que estão ali na legenda. A parte de compreensão do inglês é a parte mais demorada para desenvolver. Por quê? Exatamente por isso. Você recebe um bolo de informação e o cérebro não sabe onde começa e onde termina. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu consigo entender muito bem escrito, eu consigo ler em inglês, eu consigo escrever em inglês e eu até consigo falar um pouquinho, mas eu tenho muita dificuldade em ouvir. Isso é normal. É a última etapa. Quando a gente está aprendendo idioma, a gente não desenvolve as 4 habilidades de uma vez só. Então, a gente tem que trabalhar cada habilidade de forma separada, com exercícios diferentes e com maneiras diferentes de trabalhar. Essa é a única maneira de você desenvolver um idioma. Se você desenvolve, tanto que eu conheço, por exemplo, pessoas que só escrevem e leem inglês, mas não conseguem de jeito nenhum falar e nem entender. Por quê? Porque desenvolveram e trabalharam só essas 2 habilidades. Nas aulas que eu dou aqui na escola, eu faço frase oral. Aqui a gente não tem muito como fazer muita frase oral, então vai faltar sempre um pouquinho essa parte nas nossas aulas. Mas faz parte, não tem como mudar tudo online. Mas o que era muito importante, o que é muito importante para a aprendizagem do idioma é você fazer muitas frases orais. E aí as frases orais começam pequenininhas, vão aumentando e, por exemplo, o pessoal que está no livro 3 lá na escola faz frase enorme. E a memória deles já está tão exercitada, tão flexibilizada que eles conseguem lembrar da frase inteira para traduzir em inglês. Então são etapas, tá? Não tem como pular etapa. Não existe ninguém que a primeira habilidade a desenvolver foi entender e depois aprendeu a escrever e a ler e depois a falar. Não existe. Essa é a última etapa mesmo, de qualquer maneira. Existe sim as pessoas como entender só a escrita e conseguir ler e conseguir escrever, mas só desenvolver o entendimento, você entendeu o listening, que é a parte de ouvir, não tem como, tá? Então, se você já fala, já escreve e já lê inglês, ótimo. Você tem que trabalhar só a última parte, que é a parte de exercitar o que as pessoas estão falando para você entender e você mesmo fazer as frases. Não é só ouvir, é você também praticar e fazer as frases, tá? O que eu tô falando é com embasamento, eu tenho certeza do que eu estou falando, ok? Então, se alguém chegar pra você e falar assim, não, essa professora tá louca, te falando pra assistir filme em português pra aprender inglês, você primeiro pergunta pra pessoa, qual é a sua formação? Aí a pessoa vai falar, por exemplo, eu sou, sei lá, engenheiro, mas dou aula de inglês para as pessoas que precisam, alguma coisa assim. Você fala, então, talvez tá faltando um pouquinho de conhecimento. Vai procurar pesquisar alguma coisa antes de você afirmar com certeza. Ouvir é a parte mais difícil para mim, para todo mundo, Joelma. E não é só no inglês, é em qualquer idioma. Pessoa que tá aprendendo espanhol. Principalmente a gente brasileiro, por exemplo, que aprende espanhol. Ler e escrever em espanhol é facílimo. Aí você consegue falar algumas frases agora na hora de entender o povo, principalmente que espanhol. Tem muitos países que falam espanhol, então cada país tem um sotaque completamente diferente. Às vezes nem eles mesmos se entendem. Às vezes nem uma pessoa que é do México entende quem é um cubano, quem é um salvadorenho, quem é um boricua, não entende, as pessoas não se entendem às vezes, e eles mesmos falam espanhol, igual no nosso caso com o português. Então, assim, é a parte mais difícil de desenvolver. Imagina, a gente mesmo em português. Às vezes tem gente de Portugal que fala que é muito difícil de entender, claro que a gente vai entender, mas é difícil. Por quê? Não é só por causa das expressões que eles usam, não. É porque o sotaque carrega e aí fica difícil a compreensão do que o teu ouvido não tá acostumado, né? Então, beleza, passa nessa parte aí, pode assistir filme à vontade em português com a legenda em inglês, que você vai aprender muito e vai aprender bastante palavra escrita. E depois você pode assistir ao contrário, depois que assistiu várias vezes dessa forma, pode assistir em inglês com a legenda em português, porque aí você já vai saber a tradução, tá? Nesse caso aí vai ser válido. Então, a pergunta que eu tenho, o tópico da aula aí, eu vou passar o buy e o sell para segunda-feira, que é o verbo comprar e vender. Então, hoje eu vou aproveitar para falar quando eu uso that no meio da frase, ok? Então, o that é diferente do what. Então, o that eu vou usar no meio da frase
quando ele tem um sentido, quando ele tem significado. Eu até posso usar o that no meio da frase como conjunção. Como eu disse ontem, o que em português muitas vezes é uma conjunção da frase. Por exemplo, eu disse que eu estava cansada. Esse que não é necessário. Por exemplo, se eu falasse eu disse eu estava cansada. Dá para entender? Isso não muda o significado da frase. A frase continua sendo a mesma, né? Mas a gente põe, porque em português a gente tem esse vício da linguagem e é uma conjunção integrativa. Ela liga dois verbos. Então, eu disse, eu estava cansada, ok? Então, quando eu tiver dois verbos, isso é até aula em português, tem um nome essa conjunção. Se tiver alguma professora de português aqui, por favor, me dá um help, me dá uma ajudinha aqui. Mas é a conjunção integrativa. Então, o que eu faço? Eu integro duas frases e, na verdade, esse que nem precisaria. Em inglês, eu vou colocar a pessoa de novo, por exemplo. I said I was tired. Eu disse que eu estava cansada. Ou às vezes nem coloca. Às vezes só vai direto para a frase, ok? Agora o that. Vamos passar pro that. Eu vou usar o that quando eu tiver que identificar a coisa. Então, por exemplo, esse é o carro que ela escolheu. Esse é o carro que ela escolheu. Então, esse que na frase, eu estou identificando o carro. Se eu não colocasse o que, ficaria uma outra frase. Então, por exemplo, se eu falasse esse é o carro, ela escolheu. Então, se eu falo esse é o carro, ela escolheu, são como se fossem duas frases separadas. Na escrita, seria até uma vírgula aí, né? Então, por exemplo, esse é o carro, ela escolheu. This is the car that she chose, ok? Porque eu preciso, se eu falar this is the car she chose, são duas frases diferentes. Eu não estou juntando essa frase. Então, quando o que em português é necessário para identificar um objeto, no inglês eu vou colocar o that. Se ele não é necessário, eu até posso pôr o that como uma conjunção integrativa, mas ele não é necessário. Então, é melhor você ignorar quando ele não for necessário, nem põe o that, já passa tranquilo e fica melhor a frase. Se ficar na dúvida, pode pôr o that, não tem problema. As pessoas vão entender inglês da mesma maneira. Qual que é a minha função e por que eu acho que é importante explicar que você não precisa pôr o that? Porque aí se alguém te fala que não tem o that na frase, por exemplo, vamos dizer que você está aqui, um americano te fala, essa frase você não precisava pôr o that. Assim você já até sabe qual seria a regra que ele está falando, tá? Então, com o that, a pessoa te entende mesmo assim. Eu vou colocar a frase aqui que eu falei, por exemplo. Esse é o bolo que eu trouxe. Esse é o bolo que eu trouxe. Então, ficaria this is the cake that... Vamos colocar que eu fiz, né? Eu usei um make you do essa semana. This is the cake that I made. This is the cake that I made. Esse é o bolo que eu fiz. Então, quando você quer identificar qual é a coisa, esta coisa que eu fiz, você vai colocar o that, ok? Isso. This is the cake that I made. Você está identificando a coisa. Então, se em português, por exemplo, eu quisesse falar esse é o bolo, eu fiz. No português até teria uma vírgula aqui, né? Esse é o bolo, eu fiz. Aí não precisaria. This is the cake I made. Fica estranho. Até em português seriam duas frases diferentes aqui se eu não colocar o que eu fiz, né? Então, se você vê que em português o que é importante na frase, ele está identificando o objeto da frase, você vai colocar aqui. Se você não tiver... Oi, Carol. Bom dia, tudo bom? Chegou no finalzinho da aula, mas daí você assiste a aula de novo. Se esse que só tiver sendo uma conjunção na frase, aí você ignora, passa direto, tá? Por exemplo, eu pensei que ela estava aqui. Esse que não precisa. I thought she was here. Eu pensei, já vai direto, ela estava aqui, ok? Então... vamos colocar assim, o que
não será necessário antes da segunda pessoa também da frase. Então, o que não será necessário antes da segunda pessoa da frase, tá? Então, por exemplo, eu acho que ele vem. Eu acho que ele vem. Eu tenho a segunda pessoa na frase, ignora. Vai falar direto. I think he comes, tá? Então, esse que só vai ser na frase, só vai estar na frase quando eu estiver identificando o objeto, ok? Por exemplo, essa é a água que eu bebo toda manhã, por exemplo. Eu vou falar, this is the water that I drink every morning. This is the water that I drink every morning. Então, eu estou identificando que essa é a água que eu falei. Por exemplo, a gente está conversando sobre um tipo de água que eu tomo toda manhã. Vamos dizer que essa água tem glutamina, um monte de negócio. Então, eu falo, ó, pessoal, essa é a água que eu tomo toda manhã, ok? Eu estou identificando. Deu para entender? Ficou confuso? É meio chatinho isso, porque em português a gente tem que para tudo. A gente põe que em todas as frases. Se ficou difícil, me avisem. Aí a gente retoma segunda-feira ainda explicando esse that. E eu trago mais frases, se vocês quiserem. Então, vamos decidir o tema de segunda-feira. Vocês preferem passar para buy e sell? Deixa eu ver se tem como eu pôr aqui uma pesquisa. Acho que tem. Uma enquete, ó, eu vou fazer. Preferem passar tema de segunda. Eu vou escrever aqui, tema de segunda. Continuação. Continuação. That. You what? Peraí, pessoal, tô digitando aqui. Ou comprar, to buy, to sell. Pronto. Vamos ver, então, qual vocês vão decidir o tema de segunda-feira, ok? Vocês querem continuar com esse that e what no meio da frase, o que? A gente pode fazer frases e como que fala? Exercitar mais isso aí, praticar mais, para ficar mais claro, ou vocês preferem começar com buy and sell? Só me falar, tá? Já acabou o tempo da aula hoje, então essas explicações que eu dou sempre sobre métodos de aprendizagem são importantes. Às vezes os alunos estão com pressa de aprender e falam, não queria que perdesse muito tempo explicando essas coisas. Essas coisas são importantes no processo de aprendizagem. Você entender por que teu cérebro absorve umas coisas, não absorve outras. Por que teu cérebro tá fazendo isso e não aquilo. É importante, tá bom? Então, segunda-feira, a gente vai ver qual vai ser o tema. E no final de semana eu posto aqui qual o tema que ganhou. Muito obrigada por todo mundo que curtiu a aula, que compartilhou, que tá convidando o pessoal para vir assistir também. E se tiver alguma dúvida é só me mandar. Se você é novo, por favor, escreve aqui que é a primeira vez que você está assistindo o vídeo, só para eu saber e eu te dar alguma orientação se você precisar, tá bom? Muito obrigada, beijo, bom final de semana para todo mundo, pessoal!